Mais uma vez, boa noite a todos os presentes. Estaremos continuando, refletindo, na palavra do nosso Deus, além daquilo que já temos refletido, tanto cantado, tanto nas reflexões dos textos lidos. Costumamos sempre dizer, de que a palavra de Deus ela é perfeita e ela é completa, Muitos procuram encontrar algo, que ela não seja falha, sem muitas das vezes entender, como que ela se completa de uma forma maravilhosa, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento. Quando a gente aprende, quando a gente estuda, observa e entende qual é a vontade de Deus para conosco, ela vem se completando de uma forma maravilhosa. Eu gostaria de convidar os irmãos. Estaremos lendo um texto bastante conhecido. Acho que é um dos textos mais conhecidos em todo este mundo, Porque aonde nós vamos, aonde nós adentramos, muitas das vezes é muito comum a gente topar com isso, Entra dentro de uma casa, tem uma Bíblia aberta ali, e geralmente ela está aberta aonde? Salmo 91. Tem Salmo 91, mas tem um mais conhecido ainda. Qual? Salmo? 23. Salmo? 23. 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então vamos estar lendo o Salmo 23 e vendo o que nós podemos aprender a respeito com isso. Esse salmo que Davi ele expressa tamanha confiança, tamanha dependência de Deus, Eu acho que é um dos salmos que Davi ele consegue expressar de uma forma mais completa a respeito desta confiança em Deus, E vamos ver o que nós podemos também aprender juntamente com ele. Juntamente com essa manifestação, que Davi ele faz aqui. Davi ele era alguém que ele se expressava, ele sempre foi sincero. Talvez aproveitando essa sinceridade de Davi, a gente fazer um gancho também para nós. Nós temos falado a respeito das nossas reuniões de oração, nas nossas visitas também, ultimamente no Vitória não pôde estar, está bem que agarrado também nos estudos, A gente entende que isso é puxado, não é fácil. O irmão Barnabé tem me acompanhado, a gente sempre, mas em todas as nossas visitas a gente sempre tem procurado conversar com os irmãos, e sempre deixar bem claro, irmão, alguma coisa que o irmão queira compartilhar, que queira dizer. Às vezes a gente não cria o hábito de compartilharmos os nossos planos, os nossos sonhos, aquilo que está no nosso coração. E a palavra de Deus, ela fala para a gente poder compartilhar com os santos, as suas necessidades. Às vezes a gente cria a cultura, o costume de somente, às vezes, fazer visita só quem está fraco na fé, eu estou precisando de ajuda porque eu estou fraco na fé, então eu quero compartilhar com o irmão somente isso daí. Mas às vezes, todas as nossas necessidades, aquilo que a gente puder fazer, a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ajudar uns aos outros em todas as áreas. E talvez este seja um desafio para nós, como nós estamos falando que vamos começar a ter a nossa reunião de oração, nas quartas-feiras, a gente tem também esse desafio de estarmos juntos aqui para isso, para promover esse compartilhamento. Irmãos, estou com foco aqui no estudo, Irmão, então ele está lá focado ali, tem um plano ali na vida, eu quero compartilhar e que Deus abençoe, que todo mundo possa orar para que seja a direção de Deus esse plano do irmão. Estou com um plano aí de talvez mudar de emprego, eu não sei o que vai ser. Às vezes a gente não sabe, ninguém sabe do dia de amanhã, mas talvez todo mundo junto podemos orar juntos, por esses propósitos, ou até mesmo gratidão, irmão Manoel? Quero agradecer porque recebi uma bênção aqui, recebi algo, então gostaria de compartilhar com os irmãos e é isso. Eu citando isso porque quando eu vejo Davi era uma pessoa sincera. Ele expressava tudo aquilo que ele sentia. A gente observa o Salmo de Davi, ele era alguém que expressa aquilo que sente.
Por isso que ele foi colocado, né, como homem segundo o coração de Deus, aquele que ansiava de verdade a presença de Deus, aquele que quando estava em pecado, ele deixava isso claro, falou assim, o pecado está dentro de mim, ele consome os meus ossos, né, eu sinto ele me corroendo. E aqui também ele expressando a sua confiança inteira em Deus por meio do Salmo 23. No Salmo 23 ele diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Este é, eu acho, um dos salmos mais conhecidos e famosos, né, que nós temos. Tem outros, né, como foram citados aqui, né, os salmos, tem o 126, Salmo 91, são salmos também que são bastante conhecidos, né, mas esse eu acho que eu creio que deve ser um dos mais conhecidos, às vezes até mesmo aqueles que não estão muito, não têm muito compromisso com alguma igreja, qualquer outra denominação, qualquer outra linha, né, mas conhecem ou já ouviram falar a respeito desse salmo. E vamos então estarmos refletindo um pouco, versículo a versículo, a respeito deles. O primeiro, né, é a definição da minha relação para com o meu Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se eu estou dizendo de que Ele é o meu pastor, então, consequentemente, né, aquilo que eu estou me colocando como algo que faz parte do rebanho deste pastor. Então a gente já está se fazendo aqui uma relação entre o Senhor e a gente, na qual Ele é o nosso pastor e nós somos a ovelha do seu rebanho. Mas gostaria de que focássemos também na segunda parte, sobre nada me faltará. Irmãos, este é um tema que nós precisamos aprender dia após dia. Este é um ponto pelo qual nós precisamos trabalhar em nosso coração dia após dia, porque parece que todos os dias a gente olha e vê que está faltando um monte de coisa. Às vezes a gente olha assim, não tem nada aqui. Às vezes até esquece das outras coisinhas que tem lá. Mas parece que eu luto e na minha vida não tem nada. Mas aqui quando eu olho para história aqui do texto de Davi, ele está falando o contrário. Assim, peraí, mas nada me falta. Na minha vida não me falta nada. É aquela questão de onde estamos focando, né, a nossa visão a respeito dos nossos problemas ou a respeito daquele que está conosco. Porque quando nós falamos de que Ele é o nosso pastor, né, o pastor, ele tem que cuidar das suas ovelhas. Mas o pastor, ele também faz o quê? Ele sustenta, ele protege, ele guarda, ele cuida, mas é ele também que vai dar o sustento para eles. Quem mexe com criação, né, quem mexe com gado, é assim, né? Tem um momento lá, deixa eles pastando, mas também tem a ração que tem que dar lá. Aquele que cuida, ele também dá o alimento, ele dá o sustento, ele dá tudo aquilo que o rebanho precisa. Falta, às vezes, a gente entender de que nada na minha vida me falta, porque o Senhor é o meu pastor, não por outra coisa, não por algum outro motivo, mas porque Ele é o meu pastor. E muitas das vezes nós vamos dando vazão aos nossos pensamentos humanos, né? Eu gosto muito de alguns pontos ali de Provérbios, né? Bastante conhecido, Provérbios 30:15, né? Que, por causa de uma música, né, bastante conhecida aí, pessoal mais que eu ouvia bastante na adolescência, né,
Em Provérbios 30:15 fala muito sobre isso. Fala assim: a sanguessuga, ela tem 2 filhas. Me dá, me dá. Significa o coração humano. É isso que o sábio estava dizendo ali em Provérbios. Está falando exatamente do coração humano. E outro também, que é Provérbios 27:20, que fala que o mundo dos mortos, ele nunca se sacia. Ele sempre quer mais uma alma. E logo mais ele fala: assim também é o coração humano. Ele nunca se sacia. E às vezes nós vamos dando vazão para esse pensamento humano, vamos dando vazão para essa natureza humana, e nós agimos exatamente como o sábio ali em Provérbios ele fala: eu quero mais, me dá, eu quero mais, isso aqui para mim não é suficiente, eu quero mais, isso aqui para mim não é suficiente, eu quero mais. E parece que a gente nunca está satisfeito. Porque eu esqueço que o Senhor é meu pastor. Porque eu esqueço que esse pastor, além de me guardar, além de me proteger, ele também me sustenta. Ele também me dá tudo aquilo que eu preciso. É como o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai falando assim: olha para as aves das aves do céu, olha para os lírios do campo. Está vendo que eles estão sustentados? Quanto mais vocês, valem muito mais do que esses passarinhos. Vocês acham que Deus não vai cuidar de vocês? Não vai sustentar vocês? E é por isso que Jesus Cristo falando: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu vos tenho sustentado. E ele também destaca isso muito bem quando fala antes, em outro momento, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas na sua vida vos serão acrescentadas, porque o Senhor é o meu pastor, nada nos falta. Irmãos, nós precisamos exalar esse sentimento, assim como Davi exalava, com toda a confiança e com toda a sinceridade: nada me falta na minha vida, porque eu tenho este pastor comigo, porque eu tenho este pastor que está comigo, que me guarda e me cuida. E ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso. É a paz que somente Cristo pode nos dar. Ele fala isso lá em João 14:27, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. O mundo às vezes tem procurado basear a sua paz nas coisas materiais. O mundo às vezes tem procurado buscar a sua paz em poder, às vezes em fama, às vezes em familiares. Às vezes, irmãos, é claro, que maravilhoso que é, irmãos, nós termos alguém do nosso lado, a nossa família, pessoas que estão juntinho de nós, onde a gente pode descansar, se sentir seguros. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas acima de tudo, a nossa paz tem que estar firmada em Cristo. Por mais que eu possa ter a minha família junto comigo, por mais que eu possa ter o meu companheiro, a minha companheira do meu lado, mas a minha paz ainda assim, ela precisa estar em Cristo. Porque às vezes, pessoas falham. O mundo busca paz nisso. O mundo busca paz nos relacionamentos. O mundo busca paz no seu serviço. O mundo busca paz nas coisas materiais. O mundo busca paz no poder que se tem. Mas somente por meio deste pastor eu posso encontrar os pastos verdejantes, onde eu posso ter descanso. O verdadeiro descanso, aonde nós encontramos somente em Cristo. Pegando ainda, completando isso, pegando no versículo 3, refrigerando a nossa alma, trazendo refrigério para nós. Verdadeiro descanso, aonde nós encontramos somente por causa desse pastor, somente em Cristo, irmãos. Como também, acho que o irmão Barnabé citou agora há pouco, se a minha esperança está em Cristo, for nessas coisas materiais, for somente nessa vida, somos os mais miseráveis, somos os mais infelizes de todos os homens. A sua paz, a sua esperança se encontra onde? Na sua família, nos seus relacionamentos,
O que você para e pensa no seu dia? Talvez esse seja um exercício muito interessante para nós, para o nosso dia a dia. São coisas para a gente praticar no nosso dia a dia. Você está no dia tenso? Está no dia cansado? Estressado? Pare e pense um pouquinho. Onde está a minha paz? E aí faz como o salmista fala, né? Eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Mas aí ele lembra, opa, o meu socorro vem do Senhor. É onde se encontra a nossa paz. E então, o salmista ele continua falando, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Cristo, ele nos convida a caminhar juntamente com ele. O pastor também, ele leva o seu rebanho, né? Ele precisa caminhar ali com o seu rebanho, às vezes, né, para poder trocar ali do aprisco, ou levá-lo para poder pastar, ou levar para poder ir para algum lugar. Há necessidade de guiar o rebanho. E aqui nós podemos também olhar para Cristo como nosso supremo pastor, nosso principal pastor, guiando-nos pelas veredas, pelos caminhos. Veredas, mesma coisa que é caminho da justiça, por amor do seu nome. Cristo, ele também deixou para nós esse caminho, e ele chegou falando assim, olha, quem quiser vir após mim, tome sua cruz, cada um e siga-me, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele veio traçar um caminho para que nós podemos caminhar juntamente com ele. Como também Hebreus, lá no capítulo 10 fala, né, que hoje nós podemos adentrar pelo novo e vivo caminho, que foi por meio de Jesus Cristo. É este caminho de justiça pelo qual ele nos convida a passar. E é interessante, porque nós não andamos sozinhos. E às vezes o nosso problema também é esse. Nós olhamos para a nossa jornada dessa vida, olhamos para a situação dessa vida e simplesmente falamos, nossa vida, mas como é difícil caminhar, nossa vida, como é difícil eu conseguir trilhar esse caminho que o Senhor Jesus Cristo me deixou. Só que a gente acaba esquecendo, a gente acha que Ele passou e deixou um caminho e agora se vira, só seguir. Mas não é assim. Não é assim que o pastor faz, né, irmão? Ele não vai lá na frente e fala assim, fala para as ovelhas, pronto, agora é só me seguir. Ele vai junto. Ele vai guiando. Às vezes a gente esquece disso. A gente começa a colocar tanta dificuldade, tanto problema na nossa vida. Quando a gente olha para a palavra de Deus, ela nos confrontando o que eu preciso mudar, confrontando o que eu preciso fazer. Eu falo assim, nossa, mas que dificuldade, eu não vou conseguir, eu acho que eu estou sozinho. Mas a gente não está. Paulo fala sobre isso, né? Porque não nos veio nenhuma tentação pelo qual nós não possamos suportar. Mas antes, Cristo, Deus, Ele nos dá o quê? A capacidade para poder enfrentar cada uma delas. Nós somos capacitados para isso, nós somos fortalecidos para seguir este caminho, nós somos dado todo o sustento, dado todas as condições para poder conseguir caminhar por este caminho, principalmente por amor do seu nome, por amor de Cristo. Este caminho nós não estamos sozinhos, porque Ele nos guia. Ele está junto conosco. E aí vem também o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Parar nesse primeiro ponto. Sabe, irmãos, isso eu tenho me refletido bastante, eu tenho pensado bastante sobre isso. Isso me tem feito refletir, porque eu sei que muitas das vezes não pode ser fácil falar isso para alguém que está passando por uma dificuldade. Quando muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade, o que eu mais quero ouvir é que Deus vai acabar com tudo aquilo, vai me abençoar em dobro, vai me restaurar, vai me restituir, eu quero ouvir isso para que meu coração fique em paz. Mas o que eu acho interessante aqui no versículo 4 é de que o que o salmista ele coloca, fala assim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o meu consolo não é porque eu vou sair,
O meu consolo não é que eu tenho certeza que eu vou sair do vale da sombra da morte. Não é esse o meu consolo. Qual é o consolo dele? Porque tu estás comigo. Esse é o consolo dele. O Senhor está conosco. Assim como eu falei a respeito do caminho que nós devemos trilhar, Ele nos vai guiar, até mesmo na nossa dificuldade, Ele está conosco. O nosso consolo, a nossa segurança, nós encontramos é por causa da presença de Deus conosco. Eu sempre costumo dizer sobre o hino de vitória que Paulo cita lá em Romanos 8, versículo 31 em diante. A grande vitória que nós temos não é porque nós vamos conquistar, vamos vencer, vamos não sei o que, enfim, somos mais que vencedores, não é por nada disso, mas nós somos mais que vencedores porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É essa que é a nossa maior vitória. É aí que deve morar o nosso consolo. É isso que deve nos consolar uns aos outros. Nossos momentos difíceis é olhar, irmão, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas tenha total certeza de que Cristo está contigo. E nós como igreja devemos também chegar e falar assim: e eu também, e eu também. O que você precisar, estamos juntos. Eu não sei o dia de amanhã, eu não posso chegar para ninguém afirmando o dia de amanhã, falando que tenha tranquilidade, que isso vai passar amanhã, isso vai passar 2 meses, daqui a pouco. Eu não sei quando que vai ser, eu não sei qual é o plano de Deus para a nossa vida, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho total certeza, baseado na palavra de Deus, pelo qual eu posso dizer para você, meu irmão: Cristo está contigo, porque foi essa a promessa dele. Foi isso que ele prometeu. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Nada, nem a profundidade, nem a potestade, nem os principados, nem os poderes deste mundo, nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Cristo está conosco. É aí que deve morar e residir o nosso consolo. Cristo está conosco. E é interessante também que, além de ele contar no momento da dificuldade, andando pelo vale da sombra da morte, ele simplesmente ter essa tranquilidade de que Cristo está do seu lado. Tem um outro ponto muito interessante aqui, que ele coloca: o teu bordão, ou tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado, né, da vara, é para poder ajudar, fazer o caminho ali. O pessoal está caminhando, está alguém saindo fora do caminho, o que vai lá faz? Dá uma cutucada ali em volta. A vara está relacionada também à correção. A correção do Senhor te consola, meus irmãos. Quando você sabe que fez algo errado, e aí vem as consequências daquilo, você simplesmente fica revoltado pelas consequências, ou você se sente consolado porque o Senhor está te castigando, está te corrigindo? O que Hebreus capítulo 12, versículo 6 fala? Que Deus corrige a quem Ele ama, e a quem Ele trata por filho. Deus corrige a quem Ele ama e a quem Ele trata por filho. Se a correção de Deus está aqui nos lembrando qual é o caminho a seguir, assim, cara, você está saindo do caminho, você vai ter consequências por causa disso, e aí vem o Senhor Deus nos corrigindo por causa disso. Qual é a nossa reação? É de revolta? É de raiva? É de endurecer o nosso coração? Ou é de quebrantarmos diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu reconheço que eu errei. Obrigado porque o Senhor me ama. E por isso o Senhor está me fazendo o quê? Voltando lá no capítulo, versículo 3, ó. O Senhor está me fazendo guiar pelas veredas da justiça. O Senhor está me corrigindo para que eu volte a andar aqui na vereda da justiça, volte a caminhar no caminho que o Senhor Jesus Cristo nos disse para seguir. E a gente sempre pensa no castigo como algo ruim. Ruim foi o que levou ao castigo. Ruim é o erro, não o castigo. O castigo tem que ser bom para nós, porque ele nos volta a andar no prumo,
Ele nos faz caminhar novamente no projeto de Deus, no plano de Deus para a nossa vida. É por isso que eu acho muito interessante quando o Davi ele deixa isso muito claro: a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo que eu esteja desviado, ela me consola. Irmãos, e Davi sabe muito bem o que é isso. Quando a gente olha ele chorando ali, orando pelo seu filho por causa do seu pecado, ali com Batseba, ele sofrendo ao ver o seu filho morrer, mas no fim, depois que ele morreu, ele simplesmente se levanta, se lava, ele continua adorando ao Senhor. O castigo de Deus foi sobre a vida dele, mas ainda assim ele simplesmente olha para tudo isso e entende, ele compreende de que tudo isso é a vara de Deus trazendo de volta para a vereda da justiça. E ali a gente não vê, quando eu olho para Davi, eu não vejo um coração amargurado, eu não vejo um coração com raiva, eu não vejo um coração com ódio por causa disso, mas eu vejo um coração consolado de que este pastor, entendendo que este pastor o ama e o trata como filho. Por isso que Hebreus cita isso, né? Deus corrige quem ama, aquele que trata como filho. E já indo caminhando para finalizarmos ainda dos versículos 5. Prepara-te uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi já estava sentando aqui já no seu fim da sua caminhada. Que no fim da caminhada, o que ele tem? Tem a conquista, a vitória. E sabe, irmãos, talvez muitos querem trazer esse significado de uma forma muito literal, praticada aqui nessa terra. Os inimigos da igreja, então que eu quero ver os inimigos da igreja caindo, se prostrando no chão e enfim, tudo mais, e que sejam derrotados. Mas talvez a gente possa olhar para esse versículo 5 e trazendo como o momento final de celebrar a nossa vitória vai ser aonde, irmãos? Qual é o momento que eu quero celebrar a minha vitória? Será que vai ser como muitos têm cantado por aí? Aquele que te viu passar na prova vai se arrepender quando te ver lá em cima, te ver bem, te ver por cima. Irmãos, isso é muito raso, isso é muito frágil, é algo muito simplório, eu simplesmente achar que é aí que mora a minha vitória, simplesmente achar que só pelo fato de eu estar por cima aqui nessa terra, enquanto os meus adversários estão por baixo, é aí que mora a minha vitória. Eu simplesmente estou simplificando demais o ato maior de sacrifício de Deus ali naquela cruz. Eu simplesmente, aonde eu quero estar celebrando a minha vitória no final da minha jornada, é com Cristo lá no céu. É céu, né, irmão? É céu. Poder estar diante daquele lugar maravilhoso, juntamente com o nosso Deus. Foi basicamente também as coisas daquilo que nós também cantamos, né? Um pouco logo no início do culto, né? Em céu o mundo se tornou, como a gente acabou de falar, até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer, mesmo no vale da sombra da morte, né? Cristo está comigo, é Cristo, é céu. Já não me importa, né, morar em alto monte, beira-mar, em casa ou gruta, pois que enfim, com Cristo ali, é céu para mim. É aí que mora a minha vitória. É céu, é no céu. Não ficarmos trazendo esses versículos aqui, queremos aplicar na nossa vida aqui contra inimigos, colocar inimigos pessoais, e aqui fala, eu quero estar por cima deles. É muito engraçado, porque quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo exatamente o contrário.
Muitos hoje ainda querem ver uma igreja que combate os seus inimigos, que vai para cima, que quer tomar o poder para estar por cima. Mas é quando eu vejo a igreja primitiva, quando eles recebem os seus irmãos que estavam presos e que foram açoitados por anunciar o nome de Jesus. Simplesmente eu vejo quando eles fazem aquela, se não me engano tem Atos capítulo 4, eu gosto demais daquela oração. A igreja simplesmente começa a falar: Senhor, que possamos então ter cada vez mais ousadia para anunciar a palavra exatamente para esses que nos agrediram, para esses que nos perseguiram, para esses que nos chicotearam, para esses que simplesmente prenderam. Não é simplesmente: Senhor, acaba com eles, acaba com os meus inimigos. Não é isso. Eu vejo uma igreja levantando uma só voz, falando: Senhor, perdoa-os, e nos dê cada vez mais ousadia para anunciar a palavra para eles. Não o contrário. E quando eu olho para esse versículo 5, eu vejo isso, né? No fim, a nossa vitória, ela está garantida com o Pai. Em João 14 mesmo, né, o Senhor disse sobre isso, quando ele falou sobre a paz, né, deixe-vos a paz. Antes ele falou sobre, um pouquinho antes ele falava sobre, né, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E aí é onde nós podemos simplesmente estar diante do nosso cálice transbordando na presença do nosso Deus. E aí no versículo 6, a gente finalizar, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E Davi ele finaliza esse salmo, né, com essa certeza: a bondade e a misericórdia que se renova todos os dias, né? Misericórdia que se renova a cada manhã, que é a causa de nós não sermos consumidos. Eu tenho total certeza de que ela caminha comigo por todos os dias. E no final ele fala: olha, que prazer, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Prazer de estar na presença de Deus. E sabe, irmãos, talvez neste versículo possamos entender, né, de que hoje nós temos o Espírito Santo conosco, habitando em nós diariamente. Temos a presença de Deus em nós diariamente. Mas olharmos para este versículo e simplesmente olharmos para o nosso final, nossa trajetória final, com essa esperança, com essa alegria, e dizermos: certamente eu habitarei na presença de Cristo, na presença de Deus, para todo o sempre, para toda a eternidade. Avivarmos essa certeza em nossos corações, avivarmos essa certeza na nossa mente, avivarmos essa certeza na nossa alma, para poder também, juntamente com Davi, juntamente com o nosso irmão Davi, falar sobre isso. Eu tenho total certeza, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela permanece todos os dias da minha vida, e mesmo após a minha vida, eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, com o meu Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador e o meu Deus. Que esta certeza, que essa esperança, ela possa ser real em nós, irmãos. Que essa certeza, que essa esperança, ela possa ser viva em nós, irmãos. E que essa certeza, essa esperança, nós possamos compartilhar uns com os outros, consolando uns aos outros, fortalecendo os ânimos uns aos outros. Aquilo que nós falamos aqui não é somente para mim, não é somente para individual, cada um por si. Mas eu acho isso muito interessante, porque Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele está falando a respeito da ressurreição, ele fala: gente, está vendo esse tema da ressurreição, da certeza que nós teremos uma vida juntamente com Cristo? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Fortalecei a fé uns dos outros com essas palavras. E é este momento que nós estamos aqui, irmãos, para podermos juntamente refletir na palavra de Deus, para que a gente possa ter a total certeza e de convicção que certamente nós habitaremos juntos na casa do Senhor para todo o sempre, ali na eternidade, na glória com Deus. E que essa palavra ela possa reavivar
em nosso coração esse desejo, essa esperança e este amor por este momento. E assim, vamos finalizando e concluindo essas reflexões a respeito do Salmo de Davi. Mesmo muitos anos atrás, daquilo que ele escreveu, mesmo ele não tendo a presença física da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele, ao descrever esse pastor, ele simplesmente consegue profetizar bem daquilo que Cristo é para nós. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Muito pelo contrário, tudo te está garantido. Tudo na sua vida que você precisa já está garantido, né? Que Deus falou para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Você já tem tudo o que você precisa. Então, que possamos aprendermos cada vez mais, refletirmos cada vez mais e juntos estarmos fortalecendo o nosso espírito, a nossa alma em Cristo, o nosso grande pastor. Não. Vamos parar.